A paz seja convosco, meus irmãos. Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais uma palavra de fé. Queridos, como vocês encaram ou enxergam as questões cotidianas da vida? Você encara com um olhar pessimista ou você encara com um olhar otimista? Fique conosco, querido, até o fim desse vídeo e vamos ver o que a Bíblia nos orienta sobre esse assunto. Querido, mas antes de a gente começar aqui na Palavra de Deus, a leitura da Palavra, eu gostaria que você pegasse agora o seu celular, que você fizesse a sua inscrição no nosso canal no YouTube, que você ativasse o sininho, deixasse aí o seu like, o seu comentário e que você também compartilhasse nas suas redes sociais aí com outras pessoas que precisam também de uma palavra de fé para poder estar alimentando a fé dessa pessoa. Querido, aqui no livro de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, a palavra diz assim, Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se desgaste, o nosso homem interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se vê, mas para as coisas que não se vê, porque as coisas que se vê são temporais, mas as coisas que nós não vemos são eternas. 2 Coríntios, agora capítulo 5, versículo 7. Porque nós andamos ou vivemos pela fé e não por aquilo que nós vemos. Querido, o apóstolo Paulo deixou bem claro nesses textos que o justo viverá pela fé. Nós andamos e vivemos pela fé e não por aquilo que vemos. Por quê? Porque Paulo diz que as coisas que nós vemos são temporais. Paulo chamou a luta, a tribulação que ele enfrentava na vida dele. Paulo foi um homem de muitas tribulações, mas ele falava que a tribulação que ele estava passando era momentânea. Paulo diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Então, isso quer dizer que a tribulação que nós passamos na vida, querido, ela é momentânea, ela é temporária. Então, você não tem que ficar com seus olhos fixos na tribulação. Você tem que olhar para o autor e consumador da sua fé. Você tem que olhar para Deus, você tem que olhar para as promessas de Deus. Por exemplo, querido, certa vez Deus fez uma promessa para Abraão e para toda a sua descendência. Está registrado aqui no livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 14 e 15. Diz assim o texto. Gênesis 13, 14 e 15. E o Senhor disse para Abraão, depois que Ló se separou dele, erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo, eu darei a você e a sua descendência para sempre. Deus falou para Abraão, prometeu para Abraão, para Isaac, que era filho de Abraão, para Jacó, para a nação de Israel. E Deus prometeu uma terra para eles, um lugar onde eles estabeleceriam ali sua casa, sua família. Então, Deus prometeu, Deus ele é fiel para cumprir a promessa dele. No livro de Romanos capítulo 4, eu não vou ler o texto, a gente vê ali que o apóstolo Paulo fala sobre a fé de Abraão, que Abraão foi justificado diante de Deus através da sua fé. Abraão acreditava na promessa de Deus. Querido, a palavra de Deus diz que quando Deus prometeu para Abraão aquela terra, entre a promessa e o cumprimento da promessa, houve muito tempo, eles passaram, longos anos se passaram. Por exemplo, a palavra do Senhor diz que anos mais tarde, a nação de Israel, o povo, a família de Abraão, foram levados para a terra do Egito através de José. José era o governador do Egito, mas quando José morreu, a palavra de Deus fala que um outro faraó que não era tão amigável com o povo de Israel, viu que a nação estava crescendo ali na terra do Egito, eles começaram a oprimir a terra de Israel, começaram a oprimir os israelitas, começaram a colocar homens para cuidar deles e colocaram eles em trabalho de escravo na terra do Egito. Eles estavam sofrendo, e eles sofreram, na verdade, por 400 anos.
Talvez ali aquele povo dizia, mas cadê a promessa de Deus? Deus não prometeu para Abraão uma terra, agora a gente está aqui no Egito como escravo. Mas, querido, a palavra de Deus se cumpre. Depois de 400 anos de escravidão, Deus então fala com Moisés. Deus fala, olha, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Falou sobre a promessa que tinha na vida daquele povo e disse que ouviu o clamor do povo e que estava descendo até o Egito para libertar o povo da mão de Faraó. A palavra do Senhor diz que então Deus usou Moisés ali, né, que fez muitos milagres na terra do Egito, diante dos olhos de Faraó. Então eles saíram do Egito em direção à terra prometida, depois que atravessou o Mar Vermelho. Então o povo de Israel presenciou milagres, sinais e maravilhas. Eles viram que Deus é fiel na promessa dele e que tudo tem um tempo determinado por Deus. Mas, querido, continuando na história, depois que eles saíram do Egito, eles foram em direção à terra prometida. Então Deus disse para Moisés, quando eles estavam ali diante da terra, que enviasse 12 espiões para ver como era aquela terra, para examinar a terra. Está registrado no livro de Números, capítulo 13, versículo número 1. E o Senhor disse a Moisés, envie alguns homens para que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Agora vamos para o versículo de número 17. Moisés então enviou os homens a espiar a terra de Canaã e disse, suba pelo deserto do Neguebe, entre na região montanhosa, veja como a terra é e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou se são muitos. Então, querido, quando Deus enviou ali os 12 espiões, eles começaram a então inspecionar, examinar aquela terra. O interessante, querido, que antes de Moisés e dos espiões chegar àquela terra, Deus já conhecia aquela terra. Foi o Deus mesmo que prometeu a terra para eles. E a palavra do Senhor diz que Deus tinha colocado gigantes naquela terra. Talvez você pergunte, mas por que Deus colocou gigante na terra? Se não tivesse gigante, seria mais fácil conquistar a terra. Querido, Deus colocou gigante por dois motivos. Número 1, Deus colocou gigante na terra para cultivar a terra, para preparar a terra. Quando Israel chegou na terra, a terra já era fértil. Eles não tinham que arrancar toco, eles não tinham que trabalhar naquela terra. Motivo número 2, Deus colocou gigante naquela terra para provar o nível de confiança que Israel tinha nele e na promessa dele. Deus prometeu, mas será que agora a gente pode entrar na terra? Tem gigante na terra. Querido, isso acontece comigo, acontece com você. Muitas vezes Deus permite alguns gigantes, algumas situações adversas na nossa vida para testar, para provar a nossa fé. Lá no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, Pedro fala ali sobre que a fé do cristão ela é provada como ouro no fogo. Quanto mais o ourives coloca o ouro no fogo, mais o fogo tira a impureza do metal e o ouro ele fica puro. Assim também a minha fé, a sua fé, quanto mais a nossa fé é provada a cada dia pelas situações adversas que nós passamos, mais pura a nossa fé vai ficar. Interessante, voltando para o texto, que os 12 espiões, eles viram ali na terra as mesmas coisas na terra prometida. Eles viram que a terra era fértil, eles viram que havia cidades fortificadas, com muralhas como Jericó, que quando eles estavam olhando ali naquela terra, eles viram as mesmas coisas. Mas houve uma grande diferença na visão ali dos 12 espiões. Você lembra que foram 12 que foram enviados? 10 espias enxergaram aquela terra com um olhar de incredulidade e pessimismo. Veja que está escrito aqui em Números capítulo 13, do versículo 27 em diante. Números 13, 27. E relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel, uma terra fértil. Olha aqui os frutos dela. Mas, olha o mais, hein? Mas o povo que habita nessa terra é poderoso. As cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os gigantes, os filhos de Anak. Agora veja o versículo 32 e 33. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra, aqueles 10 espiões, pessimista, incrédulo, eles começaram então a difamar a terra, diante da terra de Israel, falaram mal da terra que havia espiado, dizendo,
a terra a qual passamos a espiar é uma terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nelas são gigantes, homens de alta estatura. Vimos ali os gigantes, e eram aos nossos próprios olhos, nós éramos como gafanhoto, e assim também éramos diante deles. Então, querido, existe dois grupos de crente. Existe aquele crente que encara as questões da vida com um olhar pessimista, com um olhar incrédulo, e quando olha para a situação, esquece da promessa de Deus, esquece do poder de Deus, que o nosso Deus é onipotente, que Deus disse que tudo é possível àquele que crê nele. Mas, querido, aqui também tinha um segundo grupo. Eu creio que eu e você faz parte desse segundo grupo. O segundo grupo era formado por dois homens, Josué e Calebe. Eles enxergaram a mesma coisa, a terra prometida, com um olhar divino, com um olhar de fé, com um olhar otimista. Veja o que está escrito aqui em Números capítulo 14, versículos 6 ao 9. E diz assim o texto: E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram então as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é uma terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que emana leite e mel. Tão somente, irmãos, não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenha medo do povo dessa terra, porque como pão podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenha medo deles. Você viu, querido, que diferença entre os 10 espias e entre Josué e Calebe? Enquanto os 10 espiões viam somente os gigantes e esqueceram de olhar para a promessa, para a terra que Deus estava dando para eles. Se Deus prometeu, eles iam conquistar aquela terra. Mas havia também Josué e Calebe, que enxergava ali a promessa com um olhar divino, com um olhar de fé, com um olhar otimista. E você, querido, como você enxerga as questões da vida? Você enxerga as questões da vida como aqueles 10 espias, cheio de dúvida, cheio de pessimismo? Ou você enxerga as questões da vida como Josué e Calebe, com um olhar divino, cheio de fé e cheio de otimismo? Querido, a forma como nós encaramos as lutas da vida irá fazer toda a diferença no final. Creia no Senhor Jesus, pois Ele mesmo diz que tudo é possível àquele que crê. Que Deus abençoe vocês e até amanhã, se assim permitir, com mais uma palavra de fé.